Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio das Ferradonas. Hoje vou trazer para vocês uma questão de matemática. Então, para nos ajudar nesse desafio, professor Eduardo. Du, aquele abraço vai que é tua. Deixa comigo, Vini. Salve, galera do Ferradonas. Professor Eduardo aqui, trazendo mais uma questão de matemática. Dessa vez uma questão um pouquinho mais antiga, mas é uma questão bem completa, trazendo aí toda a dinâmica de trigonometria, certo? Ah, professor, mas trigonometria, por que que tá no quadro Ferradonas? Por causa do tempo, tá? Essa é uma questão de primeira fase, onde a gente precisa realizar muitas continhas, ok? E exatamente por conta do tempo gasto nela, ou seja, gerenciar o tempo dessa questão é o grande desafio. Por isso ela está aqui no Ferradonas. Se vocês me perguntassem se essa questão fosse de segunda fase, ela entraria como sendo uma ferradona? Não, muito pelo contrário. Se fosse uma de segunda fase, essa questão seria perfeita. Como é de primeira, ela entra no quadro Ferradonas por causa do tempo. Sem mais delongas, vamos dar uma lida nesse cara aqui. A caçamba de um caminhão basculante tem 3 metros de comprimento das direções de seu ponto mais frontal P até a de seu eixo de rotação e 1 metro de altura entre os pontos P e Q. Quando na posição horizontal, isto é, quando os segmentos de retas R e S se coincidirem, a base do fundo da caçamba distará 1,2 metros do solo. Ela pode girar, no máximo, alfa graus em torno de seu eixo de rotação, localizado em sua parte traseira inferior, conforme indicado na figura. Então, tudo que ele disse até o momento, nós temos aqui na figura, tá? Esse desenho foi dado na prova e nós temos tudo o que ele disse anotadinho aqui bonitinho. Dado o cosseno de alfa igual a 0,8, a altura em metros atingida pelo ponto P em relação ao solo, quando o ângulo de giro alfa for máximo, é. Muito bem, então o que ele quer saber é daqui, do ponto P até o solo, quando o alfa for máximo, quanto que vai dar esta altura aqui? Vou tentar fazer bem retinho. Estou fazendo com a caneta. Não vai ficar perfeito, mas tá aí, certo? Queremos saber essa altura aqui, tudo bem? Então eu vou separar esse cara, eu vou fragmentar em 3 partes. Vamos lá. A primeira, que é daqui até aqui, nós já temos. Foi dado para a gente no próprio enunciado, que é 1,2. Então, esta primeira parte aqui, eu já tenho como sendo 1,2 metros. Tudo bem? A segunda parte, deixa eu trocar a cor aqui, que vai ser daqui até aqui, certo? Eu vou chamar de Y. Tudo bem? E a última parte, que é do ponto P até o ponto verde aqui, eu vou chamar de X. Certo? Então eu tenho 3 partes que compõem o que eu quero, tá? A altura final vai ser a soma desses 3 carinhos. Observando essa figura, eu tenho a formação de 2 triângulos retângulos, tá? Aqui 90 e aqui 90. Como que eu sei disso? Porque é uma reta, né, que cruza a caçamba que estava paralela ao chão, ao solo. Então, como essa reta paralela ao solo, 90 graus. E como a caçamba em repouso é paralela também ao solo, eu sei que a altura aqui vai ser 90 graus. Tudo bem? Bom, com isso eu vou ter a formação desse ângulo oposto pelo vértice a esse outro ângulo aqui, certo? Logo, por semelhança, nós temos que se aqui vale alfa, então aqui
também vai valer alfa, certo? Por quê? Esse cara oposto pelo vértice a esse cara tem a mesma medida, sem problema. 90, 90 tem a mesma medida. Pelo caso ângulo-ângulo, o terceiro só pode ser o mesmo. Por isso, eu tenho total certeza de falar que esse cara é o alfa. Show! Então eu sei que esses dois triângulos são semelhantes e eu sei que o cosseno de alfa vale 0,8. E isso é o suficiente para a gente começar a desvendar um pouco o mistério desse exercício, que é calcular o x, tá? Então eu sei que cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, também conhecido como KI, né? O cosseno de alfa vale 0,8. Cateto adjacente está aqui, adjacente ao ângulo, né? Vale 1. E a hipotenusa, o oposto ao ângulo de 90, vale x, certo? Assim, daqui eu tenho que x é igual a 1 dividido por 0,8, que eu posso reescrever como sendo 10 dividido por 8, que eu posso simplificar para 5 quartos. É importante deixar em fração porque daqui a pouco a gente vai começar a mexer com quadrado, tá? Se eu simplifico e coloco na forma decimal, que vai ser interessante também a gente fazer pelo resultado final, a hora que eu levo isso aqui para os quadrados futuramente, esse cara começa a dar problema, tá? Então, trabalha com a forma aí de fração, porque na hora que a gente for mexer com ele na forma de potência ao quadrado, a fração é mais fácil. Então, beleza. Primeiro passo dado. A gente tem 1,2 lá embaixo e a gente tem o x igual a 1,25 no meio. Tá faltando encontrar o y, certo? Aqui que está o grande problema desse exercício. Para encontrar o y, lembrando que o y é o cateto oposto ao alfa, tá? Cateto oposto ao alfa, eu preciso trabalhar ou com a tangente ou com o seno de alfa. O cosseno não me ajuda em nada, porque o cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Então, duas coisas que eu preciso. Ou eu preciso descobrir a tangente de alfa, ou eu preciso descobrir a hipotenusa desse cara aqui, que eu estou pintando no momento, desse triângulo de baixo, essa hipotenusa, para eu poder trabalhar com o seno. Ah, professor, mas da onde você vai tirar a informação do seno? Utilizando a relação fundamental da trigonometria. Vou até fazer aqui embaixo, ó. Relação fundamental trigonometria, que diz o seguinte, vamos ver quem lembra, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que ser igual a 1. Tudo bem? Utilizando essa ideia, nós iremos encontrar o seno de alfa. Por quê? Porque eu tenho o cosseno. Simples assim. O cosseno foi dado, logo eu consigo encontrar o seno utilizando a relação fundamental. Então, substituindo valores, eu sei que o seno ao quadrado de alfa mais 0,8 ao quadrado tem que ser igual a 1. Lembra que eu falei que trabalhar com a fração, a potência da fração é mais fácil do que trabalhar com o decimal? Aqui entra esse cenário. Vejam só. Seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 0,8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 sobre 10 ao quadrado, certo? Então isso aqui menos 64 centésimos. Eu já fiz o quadrado de 8 sobre 10, beleza? Então, seno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 36 centésimos. Ou seja, o seno de alfa vai ser raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. 6 décimos, também conhecido como 0,6. Então, tá aí. Encontramos o valor do seno que a gente precisava. Tá faltando encontrar quem?
a hipotenusa. Lembra dessa hipotenusa aqui? Como que eu faço para encontrar essa hipotenusa? Eu uso esta informação aqui de 3 metros, tudo bem? Porque eu sei que deste ponto, vou até trocar a cor aqui, para deixar bem destacado, pegar o roxo, desse ponto aqui, tá? Até este ponto aqui, são 3 metros, tudo bem? Eu quero até o ponto verde, não até o outro ponto roxo. Então eu preciso descontar esta medida aqui. E essa medida faz parte de um triângulo retângulo que eu já sei o cateto adjacente e já sei a hipotenusa. Logo, se eu tenho dois lados desse triângulo retângulo, por Pitágoras eu consigo encontrar o terceiro, que é exatamente esse cara que eu quero encontrar aqui. Então, Pitágoras, nesse meu triângulo retângulo aqui, ficaria 1 ao quadrado mais, quem que é o outro lado? O que eu quero descobrir, certo? Vou chamar aqui de z, mais z ao quadrado, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? 1,25 ou 5 quartos. Então, 5 quartos ao quadrado. Lembrando que trabalhar com a fração fica sempre mais fácil. Então, z quadrado vai ser igual a 25 16 avos menos 1. Ou seja, o z vai ser igual a 25 menos 16, 9 16 avos. Colocando isso aqui, opa, fiz errado, isso aqui é raiz quadrada e não a potência, né? O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada disso daqui, o z valerá 3 quartos. Como é uma distância, né, uma medida em distância, a gente ignora o resultado negativo. Então, o z vale 3 quartos, logo, essa minha hipotenusa aqui, a hipotenusa, vai ser 3 metros, que é desse ponto roxo até o ponto Q roxo, menos 3 quartos. Isso aqui resulta em 12 menos 3, 9 quartos. Certo? Tudo isso em metros. Vamos voltar para a caneta preta para a gente finalizar o exercício. Eu sei que seno de alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? O seno de alfa eu sei quem é? Sim, 0,6. Cateto oposto eu sei quem é? Não, é exatamente ele que eu quero descobrir desde o começo, y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa eu sei quem é? Sei, 9 quartos. Isolando o y, eu tenho que o y vale 0,6, que é a mesma coisa que 6 décimos, multiplicados por 9 quartos. Isso aqui vai dar 1,35, né? Se eu pegar e começar a simplificar, 6 com 4 fica 3 em cima, vezes 9, dividido por 20 embaixo, né? 10 com 2. Então, 27 dividido por 20, e isso aqui, se a gente realizando aí as contas, vai dar 1,35 metros. Muito bem. Para finalizar o exercício, então, temos que somar o x com o y com o 1,2 dado lá no começo. 1,25, 1,35, 1,2. Isso aqui vai dar, sobe 1, 3, 6, 8, 3,80 metros, ou 3,8 metros. Alternativa C. Essa foi a resolução desse exercício. O que eu falei, tempo, né? Muita coisa para fazer. Em uma primeira fase isso pode ser pesado, por isso essa questão era ferradona. Um abração, galera, e até a próxima. Tá maluco? Falei que a questão era
galera. Bom, então ó, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, segue o nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram também e na próxima semana eu volto com mais uma questão